Nesse vídeo a gente vai conhecer um pouco mais sobre o eneatipo 7 do Eneagrama, entendendo como são formados os traços de caráter que compõem esta personalidade. Vimos em vídeos anteriores que o caráter do eneatipo é formado por uma paixão, vício emocional, e uma fixação, vício mental, e que as variantes instintivas vão gerar os subtipos, diferenciando certas pessoas dentro de um mesmo eneatipo. Hoje vamos saber como isso ocorre no eneatipo 7, que é também popularmente conhecido como o generalista, entusiasta, dinâmico, hedonista, versátil, a criança prodígio, o aventureiro, entre outros nomes. E caso você não conheça a teoria do Eneagrama, vamos deixar linkados no card aqui em cima e na descrição do vídeo nossos vídeos introdutórios sobre essa teoria. E antes de começar, a gente sabe que esse vídeo demorou bastante e que a gente foi prometendo, quase como se a gente fosse tipo 7. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora, não quer conversar comigo? Senhora! A gente pede desculpa pela demora, mas o vídeo está aqui. Muito obrigada por terem aguardado esse tempo todo. A gente espera que vocês gostem bastante desse conteúdo. Agora vamos ao vídeo do tipo 7. Eu já tenho idade demais. Eu já vivi demais. Eu já tenho experiência demais. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. O eneatipo 7 do Eneagrama faz parte do centro de inteligência mental, junto com os tipos 5 e 6. Isso quer dizer que estes três eneatipos possuem uma inclinação ou uma tendência a direcionarem suas experiências e sua maneira de interpretar e reagir ao mundo e à vida de acordo com um viés mais mental e racional. Isso não significa que estes tipos sejam, ou não, mais inteligentes que os demais tipos que fazem parte dos outros centros de inteligência, ou que os tipos do centro mental sejam mais acadêmicos e cientificistas. Fazer parte da tríade mental implica apenas na preferência em processar as experiências e vivências através da compreensão e do julgamento mental delas. Se você ainda não assistiu nosso vídeo sobre o Centro de Inteligência Instintiva do Eneagrama, clique no card aqui em cima ou no link que deixaremos aqui na descrição do vídeo para ir lá conferir. Nesse vídeo que linkamos, também explicamos que cada eneatipo dará um direcionamento para sua energia. E no caso do eneatipo 7, essa energia racional estará direcionada para o interior. O som do paredão toca. Isso significa que esse tipo está muito mais interessado em vivenciar internamente o seu universo mental, os seus planos, teorias, imaginações, ideias e projetos para o futuro, do que em de fato vivenciar integralmente a realidade externa. O caráter do eneatipo 7 é formado pela paixão ou vício emocional da gula. A gula deste eneatipo não se refere apenas aos excessos por comida, mas principalmente a um apetite ou uma paixão voraz pelos prazeres da vida, ou, como veremos mais adiante, pelo movimento de evitar a qualquer custo a experiência do desprazer. A monotonia ou rotina regrada e repetitiva é um verdadeiro pesadelo para o tipo 7, que está sempre em busca de aguçar sua curiosidade com novidades, novos estímulos, hobbies, ideias, projetos, teorias, aventuras e tudo aquilo que possa surpreendê-los como uma nova fonte de prazer. Esse vício emocional em sempre estar desejando mais e a sua constante busca por variedade faz com que esse eneatipo seja muito entusiasmado, empolgado e animado. Entretanto, todo esse entusiasmo mascara ou oculta uma constante insatisfação e frustração com a realidade e consigo mesmo, que esse tipo evita ao máximo entrar em contato. É comum que pessoas desse eneatipo fiquem entediadas facilmente e que ocasionalmente
ocorram momentos de irritabilidade que surgem como efeito desse descontentamento inconsciente, resultando em uma baixa tolerância à frustração. Eles geralmente enjoam rapidamente das coisas e logo partem para outro assunto, outro interesse, outra atividade, projeto ou experiência. A gula é um traço que também faz com que este tipo possa ter características hedonistas, pois, na tentativa de evitar o sofrimento, o tipo 7 acaba sendo muito autoindulgente, se permitindo aproveitar, explorar e desfrutar do lado bom, bonito, alegre, descontraído e agradável da vida, sempre que possível. Muitas vezes deixando de lado ou sendo muito resistente a lidar com aqueles compromissos ou coisas mais chatinhas, burocráticas ou até mesmo difíceis de lidar no cotidiano, que exigem mais responsabilidade, profundidade ou disciplina. A instabilidade em sua movimentação de ideias e interesses também contribuem para a sua despreocupação, distração ou dificuldade em ter disciplina. O vício emocional está em se manter apenas na parte satisfatória da realidade. Assim como o eneatipo 6, as pessoas do eneatipo 7 não lidam muito bem com as dualidades e ambiguidades da realidade. Porém, o tipo 7 lida com isso através da gula, que o faz se apegar na fantasia de uma realidade onde não existiriam frustrações, coisas ruins, dores, dureza ou amargura das limitações que o mundo concreto e real possuem. O tipo 7, então, se identifica com as suas ideias, planos e fantasias sobre o futuro, sendo assim como o tipo 4, um tipo bastante idealista, que prefere viver dentro do seu universo imaginário do que de fato se comprometer com as exigências frustrantes da realidade externa. A paixão pelo escapismo e pelo potencial entusiasmante do futuro é uma maneira de satisfazer imaginariamente o seu desejo no nível mental. A fixação ou distorção cognitiva deste eneatipo é o planejamento, ou a imaginação otimista. Oscar Ichazo, em sua teoria da protoanálise, chamava a fixação deste eneatipo de charlatanismo. Isso porque a tendência demasiadamente otimista, sonhadora e idealista do eneatipo 7 às vezes faz com que ele venda, até para si mesmo, os seus planos e sonhos como realidade. Não podemos analisar este termo por um viés moral, pois a análise psicológica deste caráter nos revela de onde surge essa característica. Como vimos em outros vídeos, o eneatipo ou a personalidade do eneatipo foi construída como uma estratégia de sobrevivência à realidade. Foi a maneira que aquele sujeito encontrou de se adaptar e de se defender das dificuldades que encontrou ao longo de sua vida. O forte otimismo do eneatipo 7 pode causar alguns transtornos para ele, pois a visão da realidade desse eneatipo passa a se tornar demasiadamente utópica, fazendo com que ele acabe se projetando sempre para o futuro ou para o próximo planejamento, já que a sua insatisfação e o gostinho de quero mais das suas experiências prazerosas o fazem querer ir sempre além do que já está acontecendo. Para se proteger das dores e do sofrimento, o tipo 7 adota uma postura otimista, alegre e entusiasmada perante a vida, tentando sempre ver o lado bom das coisas e buscando confirmar a sua teoria ou fantasia de que o mundo é um lugar inteiramente belo e bom para viver, fazendo então planos e mais planos para tentar fazer essa utopia se manifestar na realidade. Entretanto, por não saber lidar bem com dificuldades, o tipo 7 acaba planejando, prometendo e sonhando mais do que executando, pois a realidade e o processo de execução demanda tempo e muitas vezes esbarra em percalços, obstáculos e frustrações, quando a realidade não atinge as expectativas. Por serem demasiadamente otimistas, não esperam ou contam com obstáculos, dificuldades, problemas, demora ou exigências mais desagradáveis, que os processos e etapas para as coisas demandam. Esperam apenas pela satisfação do desejo e por conseguir o resultado sonhado fácil e rapidamente. Por isso, podem ser bastante desistentes e abandonar ideias ou projetos sem concluí-los. A raiz cognitiva da estratégia do eneatipo 7 está em utilizar o seu intelecto como forma de influenciar a realidade de acordo com os seus desejos. A persuasão e a capacidade influenciadora seduz, encanta ou até mesmo manipula as pessoas em sua volta, alimentando essa sua autoimagem de alguém inteligente e interessante. Esse eneatipo sabe usar bem as palavras, transparecendo uma maestria que nem sempre condiz com a realidade, mas que reflete a imagem que ele deseja transmitir da sua realidade ideal. O tipo 7 possui
possui algumas características de ordem narcisista, onde acaba surgindo uma certa necessidade de aconselhar, direcionar, explicar e ensinar para os outros, mas tentando mascarar a superioridade intelectual com um estilo mais didático, horizontal, descontraído e fraterno. Assim como o tipo 3, este eneatipo pode ser um pouco exibicionista, como tentativa de ocultar e compensar a autopercepção de suas inseguranças. Existe uma certa confusão entre realidade e imaginação. Sua capacidade de convencimento e de transmitir suas ideias com inteligência surgem justamente do fato dele realmente acreditar nessas ideias como se fossem a realidade, reforçada pelo crédito dos que o admiram. O tipo 7 gosta de mostrar ou exibir uma realidade ou uma vida que transmita a idealização que ele gostaria de possuir. É como se o mapa de seus sonhos fossem para o tipo 7 territórios de terra firme, que poderia ser fotografada e mostrada para os demais como possibilidade concreta. Esse eneatipo acaba sendo um rebelde à frente do seu tempo, pois ao recusar a realidade e o sistema já estabelecido, não vai aceitar muito bem os preconceitos e ideias ultrapassadas que estejam vigentes. Não gostam de hierarquias e desejam viver em uma realidade horizontal, mas vale ressaltar que essa rebeldia aparece mais no nível ideológico, intelectual ou nos bastidores, do que no nível revolucionário concreto na linha de frente das manifestações dessa oposição. Por conta da sua necessidade de agradar e da tentativa de evitar o desprazer do conflito ou da rivalidade declarada, eles acabam sendo preferencialmente diplomáticos muito mais do que confrontadores diretos. A alegria, bom humor e entusiasmo deste eneatipo pode ser cativante, e ele utiliza disso a seu favor, fortalecendo a característica persuasiva e até mesmo sedutora em sua maneira de se comunicar. É comum para este tipo gostar de socializar, comunicar e conversar. Falar e se sentir ouvido é uma das fontes de prazer para o eneatipo 7. Assim como gostam de desfrutar do que é agradável, eles também gostam de oferecer a mesma experiência para as pessoas em sua volta. Por isso buscam ser agradáveis, divertidos, leves, prestativos e generosos, às vezes gastando para além de suas reais condições. Apreciam ser solícitos e transmitir sua positividade, criando uma ambientação ou um discurso feliz e livre de problemas. Gostam de envolver, convencer e agregar pessoas aos seus planos e ideias, para assim sentir que seus sonhos e seu mundo ideal são reais. O mecanismo de defesa que costuma ser mais presente na dinâmica do eneatipo 7 é a racionalização. Porém, também estão bastante presentes a idealização e a sublimação. A racionalização pode ser observada na característica mais explicativa desse eneatipo, que gosta bastante de se explicar, numa tentativa de justificar ou de encontrar lógica em suas ações, ocultando as reais intenções ou motivações inconscientes. Com isso, o tipo 7 consegue ao mesmo tempo satisfazer parte dos seus desejos por prazer, ao mesmo tempo em que satisfaz o seu superego, se convencendo de que tudo que ele faz é por um motivo bom e nobre, mantendo reprimidas as reais raízes destes comportamentos. O mecanismo de idealização podemos observar no intenso otimismo deste eneatipo, pois, para que esse otimismo e essa atitude bastante positiva perante a vida seja possível, é necessário que ele tenha expectativas ou uma imagem bastante positiva, tanto das situações como das pessoas mais importantes para ele e até mesmo do mundo. Essa idealização acaba por ocultar ou rejeitar os aspectos negativos, fugindo da sensação de escassez. O mecanismo da sublimação pode ser notado na tendência altruísta do eneatipo 7, que, sendo socialmente valorizada, é bem reconhecida e aceita, bem como nos seus grandes ideais sociais, planos, projetos e as causas que ele abraça. Geralmente, na fase inicial da sua vida, o tipo 7 possuía e fazia bastante uso de recursos intelectuais que o ajudaram a passar pelas situações de forma mais leve. Essa perspectiva mais mental e imaginativa foi utilizada para procurar entender o meio que o cercava e também para entender os adultos em sua volta, conseguindo testar as suas estratégias escapistas e se prendendo na sua tendência planejadora para tentar minimizar o peso que algumas situações que ele possa ter passado podem ter lhe causado.
Não é incomum que pessoas desse eneatipo tenham experienciado de maneira real ou imaginária um sentimento de ausência da figura paterna, seja essa ausência física ou emocional, bem como também uma tendência a procurar algum jeito de aliviar a tristeza ou mesmo depressão da sua figura materna. Isso pode ter feito com que essa criança entendesse que deveria ter um papel mais leve, otimista e alegre dentro da estrutura familiar, quase que, como dito por Naranjo, um arlequim, mas sem que isso o fizesse abrir mão dos seus interesses. Segundo Naranjo, os meninos geralmente podem ter tido uma relação mais distante da figura paterna, enquanto as meninas podem ter se desenvolvido mais distantes ou desconectadas das características culturalmente classificadas como femininas. Podemos dizer então que a paixão ou vício emocional da gula surge como estratégia para evitar lidar com situações desprazerosas ou escassas, pois emocionalmente o eneatipo 7 vinculou o conceito de experiências prazerosas com o conceito de amor, fazendo com que ele busque insaciavelmente por situações agradáveis, alegres e gostosas de vivenciar, fugindo das frustrações, desconfortos e de sentimento ou ideias negativas que emocionalmente são sentidas por ele como ausência de amor. Esse vício emocional retroalimenta, então, a distorção cognitiva ou a fixação na estratégia de planejar, imaginar e desejar construir uma realidade onde ele possa sempre estar satisfeito e feliz, reforçando a crença inconsciente de que a realidade atual não é boa o bastante. Para romper com este ciclo vicioso, o eneatipo 7 precisa entrar em contato com sua virtude, a sobriedade. A moderação é necessária para não ceder aos exageros e excessos, que acabam distraindo e afastando o tipo 7 de seu verdadeiro potencial. Enxergar o mundo com uma lente mais sóbria e realista pode facilitar que ele encontre entusiasmo e satisfação naquilo que já existe fora dele, para que assim ele não se sinta ansioso e responsável por criar internamente uma nova realidade para poder se sentir bem. Algumas dores e sofrimentos que surgem em algumas situações desafiadoras da vida são necessárias de serem vividas e experienciadas, para que haja aprendizado e crescimento. Com a sobriedade, é possível perceber que a vida perfeita não existe, mas que nem por isso a realidade existente no presente é completamente desagradável, ou que as situações desagradáveis não significam ausência de amor. Para experienciar a vida de maneira completa, precisamos viver e aceitar os ciclos de altos e baixos e as dualidades das situações. Tipo 7 social. Sacrifício. Contratipo. Este é o contratipo do tipo 7. Aqui, a energia do vício emocional da gula se mistura à energia do instinto social, criando um tipo 7 mais afastado da sua própria sede de satisfação em prol do bem do grupo. Naranjo descreve esse subtipo como sendo sinônimo de pureza, no sentido de que este é o subtipo que irá lutar com todas as forças contra seus impulsos de satisfazer seus desejos e sua gula, que continuam sendo tão grandes como a de qualquer outro tipo 7. Essa característica faz com que este subtipo, então, se foque em satisfazer e ajudar as pessoas próximas, aos grupos, como se dessa forma ele compensasse seus desejos gulosos, projetando-os nos outros e os sacrificando em prol de uma causa maior. Embora faça isso, esse subtipo estará sempre atrás de algum tipo de retribuição. Como dito por Naranjo, este subtipo tem uma grande gula de reconhecimento pelos seus feitos. Isso pode gerar certa frustração, quando vê que seus esforços não são recompensados com o reconhecimento que ele julgava necessário, havendo uma certa mentalidade de barganha. Haverá de forma velada nesse subtipo algum tipo de narcisismo. Esse subtipo tem a tendência de, ao abdicar os seus desejos imediatos, idealizar uma satisfação ou um sonho futuro. Como todo tipo 7, ele é muito idealista, sacrificando a sua gula em prol de atingir um mundo melhor e também de se tornar alguém cada vez melhor. Aqui existirá a alegria, o otimismo, a persuasão e o contágio, que são típicos do tipo 7. No entanto, pode parecer um pouco mais sóbrio e tarefeiro do que os outros subtipos.
Esse subtipo, quando exagera na sua idealização de pureza e autossacrifício, pode acabar chegando a esquecer completamente do seu próprio bem-estar em prol dos outros. Uma tentativa exagerada de ser bondoso ou de trazer alegria para as pessoas, gerando então certas frustrações no futuro, quando esse tipo percebe que esse autossacrifício não vai vir dos outros da mesma forma que ele idealizava. Tipo 7 sexual, sugestionabilidade. Aqui, a energia da paixão da gula do tipo 7 se mistura à energia do instinto sexual, criando um tipo 7 que está no ápice da idealização. Este é o subtipo que vive como que em um mundo imaginário, no mundo cor-de-rosa, onde as coisas do cotidiano precisam ter um quê de fantástico. Se fascina com facilidade. Como o próprio nome dado por Ichazo já mostra, este é um tipo sugestionável, no sentido de que, para ele, as coisas novas rapidamente ganham sua atenção, com o fervor do instinto sexual, deixando-o enamorado e focado naquilo, até que se canse e sua sugestionabilidade o lance em outro foco. A realidade ordinária não lhe é suficiente, fazendo com que passe mais tempo idealizando um mundo mágico e perfeito do que de fato se conectando à realidade imediata. Essa é uma estratégia para fugir daquilo que possa trazer a ele sofrimento, responsabilidade ou mesmo atividades que ele julgue não serem prazerosas. Nesse subtipo, as características de otimismo e de entusiasmo são elevadas pela energia do instinto sexual, tornando esse subtipo extremamente contagiante no seu humor positivo. Por viver sempre fascinado, pode se apaixonar com certa facilidade e abandonando essa paixão com a mesma velocidade. Isso vale não só para relacionamentos, mas também para ideias e projetos. Essa tendência líquida desse subtipo faz com que ele possa começar muitos projetos e acabar deixando de lado e inacabados tão logo o entusiasmo inicial passe e alguma outra coisa chame a sua atenção. Tipo 7, autopreservação. Defensor do castelo. Aqui, a energia da paixão da gula se mistura à energia do instinto de autopreservação, criando um tipo 7 mais preocupado em manter relações e alianças com pessoas, a fim de garantir a sua autopreservação. Este é o subtipo do tipo 7 que irá formar uma espécie de tribo ou grupo de pessoas, que ele possa manter uma relação de troca de favores, onde podem haver auxílios mútuos de modo a ajudá-los em seus interesses. Este é o subtipo que terá o faro para oportunidades e formas de garantir algum tipo de ganho. Naranjo descreve a gula desse subtipo como sendo uma exagerada preocupação em achar oportunidades e tratos, de modo a diminuir a sensação de ameaça que este subtipo sente à sua própria autopreservação. Como se a tendência planejadora do tipo 7 nesse caso fosse colocada sempre como uma forma de achar meios de ganhar ou tirar vantagem em cima de todas as oportunidades que apareçam. Essa tendência para criar essas alianças com pessoas de forma muito leal pode acabar fazendo com que esse subtipo penda para as corrupções ou mesmo gangues criminosas, quando levado ao extremo do seu lado negativo. Acaba sendo um pouco comum nesse subtipo um traço mais egoísta, porque mesmo de forma velada, esse traço acaba sendo a figura oculta por detrás das alianças formadas por ele, que está sempre em busca de garantir algum tipo de auxílio em benefício próprio. Existe aqui uma preocupação um pouco maior com questões materiais e certa firmeza no chão, bem diferente do subtipo sexual, por exemplo. O vídeo de hoje termina aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar com quem tem interesse nesse assunto. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.